Uma equipe de especialistas da Cisjordânia divulgou no último dia 24 de março a descoberta de uma tábua de maldição, contendo o que é a possível inscrição do Corpus Scriptum Semiticarum mais antigo de que se tem registros até os dias de hoje. O Corpus Scriptum Semiticarum está relacionado aos caracteres que se usava na antiguidade nas línguas fenício-púnico, aramaico e hebraico antigos. Nesse vídeo eu irei comentar a respeito dessa descoberta arqueológica bíblica que está sacudindo o mundo teológico, mudando conceitos teológicos e deixando muitos ateus desesperados. Venham comigo e descubram tudo a respeito desse assunto agora mesmo. O artefato, que consiste em uma folha de chumbo dobrada, foi desenterrado no topo do Monte Ebal, que é associado na Bíblia, no livro de Deuteronômio, capítulo 26 e 27, a maldições. No fim do ano de 2019, seu texto foi encontrado. No entanto, apenas ele veio a ser revelado a sua tradução e a sua transliteração com a ajuda de técnicas de digitalização. A mensagem descrita na tábua lança uma maldição mortal em alguém que havia quebrado sua palavra, afirmando que a maldição seria realizada por Deus, chamado na tábua de Ihur, na inscrição. Esse nome corresponde ao nome Yahvé ou Yahweh no hebraico fenício antigo. Anteriormente, o nome Yahweh ele foi visto em outra descoberta arqueológica, que inclusive é uma descoberta arqueológica que merece um vídeo especialmente para ela, que é a descoberta arqueológica da pedra moabita, escrita em fenício antigo e datada de aproximadamente 930 a.C. De acordo com as análises da tábua da maldição, as análises apontam que provavelmente a tábua da maldição tem aproximadamente 3.200 anos de idade e foi encontrada em uma camada do solo que continha vestígios do período entre 1200 a.C. a 1400 a.C., ou seja, 3.200 a 3.400 anos antes de Cristo. Um exame laboratorial do chumbo, do qual havia feito a tábua, também foi analisado e foi dito que provavelmente ele vinha de uma antiga mina grega que foi muito, mas muito usada nesta mesma época. Mas agora mesmo no canal Mistérios de Elohim vocês terão acesso primordial à escrita dos caracteres antigos do que está escrito nesta tábua de maldições. Qual seria a tradução? Eu farei a leitura dos caracteres antigos e entregarei agora mesmo a tradução para o português do que esta tal tábua de maldições diz. A inscrição está escrito o seguinte: Ahur, 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 La'il, Ihur, Tamut, Ahur, Ahur, Mut, Tamut, Ahur, Le, Ihur, Ahur, Ahur, Ahur. A tradução de tal inscrição é a seguinte para o português: amaldiçoado, 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 amaldiçoado pelo Deus Ihur. Você morrerá amaldiçoado, você morrerá, certamente morrerá amaldiçoado por Ihur. E continua 3 vezes: amaldiçoado, amaldiçoado, amaldiçoado. É muito interessante e curioso ressaltarmos a semelhança escancarada
com o texto bíblico de Deuteronômio capítulo 26 e capítulo 27, onde vai falar a respeito das maldições do Monte Ebal, que inclusive é o mesmo monte onde foi encontrado a Tábua da Maldição, esse incrível achado arqueológico. O texto bíblico fala a respeito de Moisés, dos levitas e das maldições que seriam lançadas para pecados terríveis e abomináveis perante os olhos de Deus. É muito interessante essa grande semelhança. Uma coisa interessante que essa descoberta nos entrega e nos mostra é que os israelitas, eles já tinham saído da terra do Egito, eles já haviam sido libertados por Moisés. Até porque na cronologia convencional da teologia, ensina-se que os israelitas saíram do Egito em 1200 antes de Cristo. Porém, com esse achado arqueológico que mostra que ele é datado de aproximadamente 1200 antes de Cristo a 1400 antes de Cristo, isso nos indica que os israelitas já estavam na terra de Canaã lutando contra os cananeus em 1300 antes de Cristo. Outra coisa interessante é que não existe registro nenhum de que os israelitas ou semitas foram escravos no Egito e foram vassalos do faraó Ramsés. Não existe isso. Isso não está de acordo com a história do Egito. Outro fato interessante é que os israelitas eles já tinham uma escrita que era baseada nos caracteres cananitas, nos caracteres fenícios antigos. Lembrando que no The Ancient Canaanites, The Civilization Before Israelites, os israelitas, depois que se adentraram e se fixaram na terra de Canaã, eles tomaram para si uma língua cananeia, que Isaías vai dizer que é a língua de Canaã. Antes de entrar e se fixar na terra de Canaã, eles falavam outra língua. Dentro da teologia convencional, antigamente, era ensinado, até os dias de hoje é muito ensinado, porém é algo errado, que o Moisés histórico, segundo tanto a teologia quanto o judaísmo rabínico, ensinava que Moisés teria provavelmente nascido em 1391 e viveu até 1271 a.C. Porém, segundo essa descoberta arqueológica, nos indica que Moisés nasceu bem antes disso, até porque se esta grande descoberta arqueológica da Tábua das Maldições fala a respeito das maldições e ela é datada de aproximadamente 1200 a 1400 a.C., isso coloca Moisés ter nascido um pouco antes de 1391 a.C. Jerônimo sugeriu que Moisés teria nascido provavelmente em 1592 a.C. Já James Ussher sugeriu que Moisés poderia ter nascido em 1571 a.C. Com certeza, esses dois estudiosos da antiguidade chegaram mais perto do nascimento de Moisés. Dentro de uma cronologia mais exata, Moisés poderia muito bem ter nascido em 1530 a.C. Essa teoria de que Moisés teria nascido provavelmente em 1391 ou 1200 a.C., ela teve muito embasamento até por conta de que existia um faraó na antiguidade chamado Ramsés, que era um faraó muito, mas muito famoso e poderoso, Ramsés II, no caso. E por conta do cinema, foi sempre colocado que os israelitas, nos filmes antigos e séries, que este Moisés, da Bíblia, teria nascido em 1200 a.C., na época de Ramsés II. Porém, nós já sabemos que o faraó do Êxodo não era o faraó Ramsés II. Mas isso vai ficar para um outro vídeo. Eu espero que tenham gostado muito desse vídeo e fiquem todos com Elohim e até o próximo vídeo.